no profeta Isaías. Isaías 33. Do 22 ao 24. Isaías 33, do 22 ao 24. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Amém. Pela palavra do Senhor. Irmãos, ainda no momento de contrição, sabedores que o Senhor nos garante o perdão em Cristo Jesus, cantemos o que está escrito em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, abram agora suas Bíblias, a chamada dedicação, Hebreus 7, do 4 ao 10. Hebreus 7, do 4 ao 10. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai,
quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém. Pela palavra do Senhor. Irmãos, estaremos cantando, vamos ficar em pé, o Salmo 146, e à medida que estaremos cantando ele, os irmãos têm o privilégio e a oportunidade de poder dizimar e ofertar. Vamos cantar o Salmo de número 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confies em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dar o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Irmãos, nesse momento peço ao diácono José Nilton, podeis assentar, e o diácono José Nilton estará fazendo oração, agradecendo ao Senhor pelas ofertas e dízimos aqui depositados. Santo Deus e eterno Pai, louvamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado por nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado disposição no coração, alegria, conhecimento, Pai, para te devolver dízimos e ofertas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem colocado o pão sobre nossas mesas. O Senhor tem nos suprido, Senhor, com todas as necessidades diárias. Isso tudo provém do Senhor, Senhor. Não é dos nossos braços, da força e da inteligência que temos. Obrigado, Senhor. Usa esses recursos, Senhor, para o louvor do teu santo nome, capacitando, Senhor, os pastores dessa igreja, para debaixo de oração, Senhor, seja aplicado no teu reino visível, Pai, e ele como instrumento em tuas mãos alcance vida, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para entrando a chamada, a edificação, abram suas Bíblias no Salmo 94, também já nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, através da exposição da mesma. Abram suas Bíblias no Salmo de número 94, estarei lendo do 1 ao 23. Salmo 94.
Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando expulsarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e o oprime a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvalia-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? E o que foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Ajunta-se contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Amém. Pela palavra do Senhor. Nesse momento, antes mesmo de ouvirmos a pregação, vamos cantar o Salmo 2 e o Salmo 3. Fiquemos em pé, irmãos, e cantemos ao Senhor. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, o seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Disses, meus filhos, hoje te gerei.
Pede a mim e herdarás as nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro as despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus os Pode sentar. Nesse momento eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, um texto de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Malaquias, capítulo 1, do versículo 1
ao versículo 5. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fica ali antes que Mateus. Meus irmãos, antes de iniciarmos, é necessário nós lembrarmos o proceder no momento do culto. Então, evite conversas paralelas, evite o uso de celular durante o culto. Se você tem algo muito importante para conversar com a pessoa que não pode aguardar o momento do culto, deve ser algo de urgência. Senão, você chega um pouco antes do culto ou depois do culto para conversar, tirar dúvidas, resolver problemas. O uso do celular durante o culto ao Senhor, a pregação. Certo que alguns usam o celular para acompanhar a Bíblia, mas o uso de celular para diversão e lazer durante o culto, ele não é permitido. Então, se você tem preferência de usar o celular, então deixe ele em casa ou fique em casa usando o celular. Mas esse momento é um momento de reverência. O culto ao Senhor é um momento em que nós viemos para cá para adorar a Deus, para exaltar o seu santo nome. Então, se não quiser ser chamado a atenção, ser corrigido, então tem que proceder da maneira em que esse momento e esse local exige. Então, esse momento de pregação da palavra do Senhor, Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações. Que possamos, Senhor, alcançar coração sábio. E que possamos, Senhor, entender a Tua justiça, o Teu juízo e o Teu amor para com os Teus filhos. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, nesse ano, no mês de junho, há um processo em que nos autos consta que um juiz, ele entrou em outro processo e ele altera a minuta, a decisão que seria proferida em um processo em outra vara sobre a responsabilidade de outro juiz. O juiz, ele faz isso porque o advogado do caso era o seu filho. E a pessoa a quem o filho estava defendendo era alguém próximo da sua família. Ele altera, ele faz algo contra a justiça, contra aquilo que ele jurou, e ele então perde o direito de julgar. A pena dele é ser aposentado com o seu salário. Nós vivemos em um mundo em que a justiça não é justa, em que os juízes julgam para benefício próprio, que para beneficiar os seus filhos, os seus amigos, a lei então é esquecida
e deixada de lado. No entanto, esse texto de Malaquias, essa profecia de Malaquias, o Senhor Deus, o justo juiz, ele vai promulgar então uma sentença contra os seus filhos. Uma sentença amorosa de Yahvé contra Israel. E nós podemos ver, meus irmãos, o quão diferente é o juiz, o reto juiz, o justo juiz, da realidade que nós vivemos, dos juízes injustos, em que o justo é sacrificado e o ímpio, o corrupto, o bandido é solto e louvado. No entanto, o Senhor Deus, em sua justiça, retidão e santidade, Ele não aceita de forma nenhuma que os seus andem da maneira que querem e bem entendem. Ele olha para os seus filhos e traz uma sentença contra o seu próprio povo. E é isso que nós veremos nessa manhã. A sentença amorosa de Yahvé contra Israel. É isso que nós veremos nesta manhã. Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Sentença de Yahvé contra Israel. Uma sentença amorosa. E nós veremos esse texto em duas partes. A primeira parte, nós veremos no versículo 1, nós veremos a sentença do mensageiro do Senhor contra Israel. E do versículo 2 ao versículo 5, nós vamos ver uma sentença de amor incondicional do Pai para os seus filhos. Mas antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, essa profecia de Malaquias, ela vem como uma sentença judicial. Ela vai fazer aqui a análise do pecado de Israel, e o Senhor está trazendo uma sentença contra esse povo. Esse período é um período em que estava havendo muitas guerras no mundo. Algumas semanas atrás trouxe uma introdução de um sermão falando daquele filme 300 Espartas, Babilônia, Artaxerxes. Possivelmente foi próximo àquele período em que essa profecia foi escrita. Havia muitas guerras no mundo. O Império Babilônico estava crescendo e eles então tinham domínio sobre muitas regiões, muitos povos. E então esse contexto bélico é presente no meio desse povo. E o povo de Israel também foi levado cativo na Babilônia. E nesse período aqui eles já tinham saído do cativeiro babilônico, estavam voltando e reiniciando a vida na terra que o Senhor tinha dado a eles. Então a primeira coisa que nós vamos ver nesta manhã é a sentença do mensageiro do Senhor contra Israel. O versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então aqui o Senhor está trazendo uma sentença. Ele está dizendo aquilo que vai acontecer, o juízo que será dado contra o povo de Israel por conta dos seus pecados e das atitudes dele. Essa expressão, meus irmãos, sentença contra, foi muito usado dentro dos profetas. O texto de 2 Reis, capítulo 9, versículo 25, eu quero pedir que você abra rapidamente. 2 Reis, capítulo 9, versículo 25. Diz assim: então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo de Hebade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que indo eu e tu, juntos montados, após Acabe, seu pai, o Senhor
pronunciou contra eles esta sentença. Então, outro momento em que o Senhor pronunciou uma sentença contra o povo de Israel. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Isaías. Isaías capítulo 21. No texto de Isaías é muito presente essa expressão. Isaías capítulo 21. Tem diversos trechos que vão falar. Isaías 13, 14, 15, 17, 19. Mas eu quero que você abra Isaías capítulo 21, versículo 1, ele vai dizer assim: sentença contra o deserto do mar. Capítulo 21, versículo de número 11. Diz assim: sentença contra do mar. 21, versículo 13. Sentença contra a Arábia. Capítulo 22, versículo 1. Sentença contra o vale da visão. 23, versículo 1. Sentença contra Tiro. Isso aqui, meus irmãos, foi presente em outros profetas como Abacuque e Zacarias, mostrando que Deus ele viria julgar, trazer um julgamento. No entanto, os textos que nós lemos, as sentenças que foram pronunciadas e o que o Senhor tinha mostrado na profecia de Isaías, era contra os inimigos de Deus, que estavam então castigando o povo de Israel. Nesse contexto aqui em Malaquias, o Senhor já tinha trazido a consequência, a justiça para aqueles povos. Eles viram, eles estavam libertos, eles já estavam de novo dentro da terra prometida. E agora eles estavam recebendo uma profecia, uma sentença, não contra os inimigos, não contra aqueles que fizeram o mal contra o povo de Deus. Agora essa sentença, ela é pronunciada contra Israel. Eles agora estavam recebendo a mensagem do profeta, dizendo: vocês receberão uma punição por não ouvir a voz de Deus. Essa era a realidade do período dessa profecia. E, meus irmãos, o modelo usado aqui por esse profeta, por esse mensageiro, vem a partir de um modelo de sentença condenatória. O modelo de sentença condenatória, ainda aplicado hoje, ele vem por meio de 3 partes. Um relatório, onde descreve qual é o problema, identifica qual foi a falha, logo depois de uma fundamentação, onde ele vai provar aquilo que foi feito. Ele fala: tem um problema, eu vou provar que vocês fizeram e vou trazer a pena devida, para que vocês entendam que está tendo um julgamento justo. E aqui, meus irmãos, é uma sentença do Senhor contra Israel. O Senhor está contra o seu povo, contra os seus filhos. E, meus irmãos, quem em sã consciência estaria contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, do mar e da terra, em que até o vento e o mar lhe obedecem? Você consegue compreender que você pode estar caminhando contra o Senhor, que os seus pensamentos podem ser pensamentos que são contra o Senhor, que as suas palavras são palavras que são contra o Senhor, que as suas ações são ações contra o Senhor dos Exércitos, que o seu desejo e a sua vontade é contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, essa palavra
do profeta é para que o povo se arrependa e parem de andar contra o Senhor e parem de agir de maneira contrária à palavra de Deus. Esse povo recebeu profecias, recebeu então a exposição da lei. Era um povo que estava vivendo, estava indo para o templo, estavam tendo uma vida religiosa, mas ainda continuavam falando, pensando e agindo, e a sua vontade contra a lei de Deus. Por isso, meus irmãos, não nos enganemos, que somente estarmos aqui, sentarmos numa cadeira, mas com o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, a nossa vontade, contrária à vontade de Deus, estamos então andando contra esse Senhor. Por isso é necessário que nós olhemos e escutemos. E antes de prosseguirmos na profecia deste mensageiro, é necessário que você reflita o que é que você tem feito com o que você tem ouvido desse Deus. Como você tem caminhado? Que impacto as Escrituras têm tido na sua vida? Que mudança tem tido? Não vale de nada bons sermões. Não vale de nada boas exposições. Não vale de nada você dizer a palavra foi para mim, que palavra boa. Mas se não há uma mudança de santidade e você parar de andar contra o Senhor, é somente uma admiração de retórica ou achar belo, mas que está distante de mim, que não muda a minha vida. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam cativos na Babilônia. Eles estavam lá e eles choravam por não poderem ir ao templo. Tem lá no Salmo 137. E eles falaram coisas belas. Se eu não lembrar de ti, que minha língua ou meu paladar se apegue. Ele está dizendo, se eu esquecer do Senhor, que até o meu gosto eu perca, que eu não tenha vontade de comer. Senhor, lembra dos filhos de Edom para serem contra. Fere, Senhor, os filhos deles contra a rocha, traz o juízo. O Senhor ouviu a oração deles e fez. No entanto, o povo de Israel foi tirado da Babilônia, foi colocado dentro de Israel. Eles agora tinham voltado aos seus lares, às suas terras, poderiam cultivar a terra, poderiam adorar o Senhor, mas eles continuavam vivendo como se estivessem na Babilônia. Eles continuavam vivendo como escravos. Essa era a realidade do povo de Israel. E meus irmãos, isso pode estar acontecendo com alguns ou muitos de nós. Sermos salvos pelo Senhor, sermos resgatados, mas continuarmos vivendo como escravos do pecado, como escravos dos nossos desejos, escravos da nossa vontade. Por isso, não devemos continuar vivendo assim. Porque se vivermos assim, a sentença do Senhor vem contra nós. Mas é necessário que nós mudemos o nosso jeito de pensar. Mudemos a maneira em que nós olhamos para as verdades do Senhor. Por isso, como você tem reagido às sentenças contra você? Tem se arrependido, confessado e deixado? Você tem andado contra o Senhor dos Exércitos? Essa profecia, no final do versículo 1, ele diz assim, por intermédio de Malaquias. Malaquias, ele não é um nome próprio. Malaquias, ele vem da raiz de uma palavra, malar, que quer dizer enviado e mensageiro.
é um profeta anônimo. Não sabemos o nome dele, nem de que ele era filho, ou de que tribo ele era. Aqui na nossa tradução, no capítulo 3, versículo 1, ele vai trazer novamente a mesma palavra, o mesmo substantivo, sendo traduzido de maneira diferente. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. Novamente aqui a mesma palavra é usada. Que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O mensageiro, o malar da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse mensageiro aqui, ele é alguém anônimo. É equivalente à palavra usada no Novo Testamento para anjo, que significa enviado e mensageiro. Então aqui um profeta anônimo, ele vem e ele traz palavras ao povo de Israel para que eles se voltassem. Por isso, meus irmãos, como você tem escutado as mensagens, como o seu ouvido estar atento para ouvir a palavra do Senhor, para segui-la e viver de uma maneira santa. O ouvido dos homens, ele é surdo aos conselhos, mas ele é agudo para os elogios. Os conselhos vindos da palavra do Senhor. O nosso ouvido estar atento ou está surdo? Por isso, meus irmãos, a partir de agora, na exposição desse texto, o Senhor começa a demonstrar uma sentença contra o povo de Israel. Sentença que pode ser aplicada contra nós. Possivelmente contra todos nós. O povo de Israel estava sujeito a isso. Nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Deus, o justo juiz, Ele não julga como o juiz dos nossos dias, por preferência ou por benefício próprio. Ele julga os povos com justiça e com equidade. Por isso, nós veremos do versículo 2 ao versículo 5 a sentença de amor incondicional do Senhor para os seus filhos. Olha como inicia a sentença do Senhor contra Israel. Versículo de número 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O Senhor inicia o julgamento dizendo, eu vos tenho amado. Eu vos amo. Eu tenho demonstrado amor a vocês. Meus irmãos, você tem experimentado o amor de Deus na sua vida? Você consegue identificar o amor de Deus em sua vida? O Senhor, Ele demonstra amor ao seu povo de diversas formas. Uma delas é a provisão. Deus tem nos dado uma boa vida. Nós escolhemos o que comer
escolhemos o que vestir, escolhemos o que temos na nossa casa. O Senhor tem nos dado então a provisão e ainda condições de escolhermos. Nós não comemos o que tem, que é o que dá. Nós escolhemos. Nós olhamos então as roupas e dizemos: eu não gostei dessa, eu não vou vestir essa, eu não quero mais essa. Agora eu quero uma nova, eu quero uma diferente. Talvez eu vou ter uma paleta de cores. Eu vou mudar o meu guarda-roupa. Isso é uma demonstração que o Senhor tem nos dado muito além do que aquilo que nós precisamos. Diante de toda a dificuldade, mas qualquer dorzinha de cabeça, nós podemos mandar uma mensagem, um remédio chega na nossa porta. Temos acesso a médicos, com toda a limitação e dificuldade, mas temos. O Senhor, Ele tem proporcionado para nós salvação. O povo de Israel era a segunda vez que eles tinham passado por cativeiro. Tinham retornado à terra novamente. Tinham experimentado a bondade de Deus. O Senhor, Ele trouxe para nós salvação. Éramos escravos do pecado. Vivíamos para o mundo. Éramos guiados por este mundo. E Ele nos salvou. E essa salvação, ela foi conquistada. Porque o Senhor, Ele mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, derramando o seu sangue para que o nosso não fosse derramado, sofrendo o inferno para que nós não fôssemos para o inferno. E você consegue ver que, como em todas essas coisas, a maioria das vezes, nós não atribuímos isso ao amor de Deus. Reclamamos da comida, da roupa e da casa. Reclamamos das condições de saúde. Não aproveitamos o que a salvação nos proporciona. Não oramos ao Senhor, não lemos a palavra do Senhor. Somos desleixados com as coisas do Senhor. O Senhor fala: eu vos tenho amado. E o povo de Israel, ele olhou e dizia: olha, em que o Senhor nos tem amado? Meus irmãos, como diante de todas essas coisas que o Senhor tem dado e proporcionado para nós, quando não olhamos e dizemos: graças ao Senhor, obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor tem me dado, por aquilo que o Senhor tem proporcionado a mim. Nós agimos semelhante como o povo de Israel. Senhor, em quem o Senhor tem nos amado? Como o Senhor tem me amado? O que é que você espera do amor do Senhor? O que é que você precisa para que você diga: o Senhor tem me amado? Veja quantas vezes nós agimos como o povo de Israel agia. Eles diziam: não foi Esaú, irmão de Jacó? Eles olharam para o ímpio, mau, que não conhece a Deus, que seria levado para o inferno, e falar: olha, Esaú e Jacó tinham a mesma coisa, não tem diferença entre o justo e o ímpio. Quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para os que estão aí fora, sem Deus, sem esperança nenhuma, e desejamos ter a vida que eles têm, comer o que eles comem, morar onde eles moram, ter o trabalho que eles têm, e olhar e dizer: olha como ele vive bem.
Quantas e quantas vezes nós deixamos de aproveitar a salvação que Deus nos deu por meio do culto ao Senhor, por meio de intimidade com Deus, gastando toda a nossa vida e nosso tempo nessas coisas que satisfazem e traz e obtêm aquilo que essas pessoas vivem com o desejo de ser igual a eles. Por isso nós olhamos e não falamos da mesma forma, mas fazemos da mesma forma que eles fizeram. E é necessário que nós entendamos, meus irmãos, que o Senhor Ele tem nos amado, mas temos rejeitado esse amor. Temos andado distante dEle, temos vivido distante dEle. E quando eu falo viver distante dEle, não é que você não é crente, não é que você não está cumprindo aquilo que você tem que fazer, vindo para a igreja, cultuando, não é isto. É que pessoas elas podem morar debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama e estarem distante uns dos outros. E isso também pode estar acontecendo na nossa caminhada cristã. Estarmos dentro da casa do Senhor, juntamente com o povo de Deus, e estarmos distante, o nosso coração não estar aqui, o nosso coração não desejar e almejar o céu. Por isso o Senhor, Ele olha para nós e diz: eu vos tenho amado. Não se comparem com aqueles que sofrerão o juízo eterno. Não deseje o que eles tenham, não ache que é igual. Há uma diferença. Ele começa então, nessa primeira parte da sentença, relatando o problema. O Senhor diz: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O Senhor ele diz: olha, há um problema aqui. E se formos ver aqui no versículo 2, o primeiro problema é a incredulidade do povo de Israel. Eles duvidam que o Senhor tenha amado a eles. Eles mentem, eles mentem. Eles abrem a boca para dizer: Senhor, não foi Esaú irmão de Jacó? São irmãos, têm a mesma bênção. Aqui eles cometem então um falso testemunho, uma mentira, uma falsa perícia, onde ele afirma que a justiça não está sendo justa. Diante de uma demonstração de amor, diante de uma demonstração de cuidado do Senhor, eles estão dizendo: não tens me amado. E isso, meus irmãos, não foi por falta de amor, não foi pela falta de cuidado do Senhor, mas é porque o povo de Israel estava confuso. Eles não conheciam a Deus. Eles achavam que conheciam a Deus. Estava tendo muita confusão nesse período. Uma deles, e possivelmente que traz vários problemas, está em Malaquias capítulo 2, versículo 11, quando diz assim: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Eles estavam se misturando com os ímpios, casando. Os seus filhos eram confundidos. E eles não conheciam a Deus. Eles estavam vivendo tanto como ímpios, que eles não viam problema de construírem família e viverem juntos. Então, a primeira parte da sentença, o Senhor relata o problema.
O problema de Israel era a incredulidade, falso testemunho, falsa perícia diante de uma demonstração de amor. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós entendamos e reconheçamos o amor de Deus, o seu cuidado, a sua provisão e a salvação que foi providenciada para nós. No capítulo 2, no versículo 2 ainda, o Senhor ele vai mostrar que ele tem amado a Jacó. O Senhor responde a esse questionamento dizendo: olha, eles eram irmãos, todavia eu amei a Jacó, porém eu aborreci a Esaú. Eu fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O Senhor está dizendo: olha, vocês não conseguem entender. Eu amei a Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Tem lá, na lei de Moisés, dizendo isso. Quando vai contar a história dos dois irmãos, o Senhor amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Ele fala: eu demonstrei o amor, a salvação. A palavra aqui usada para aborrecimento não é a melhor tradução. A palavra usada aqui, ela traz a ideia de ódio. Que ele odiou a Esaú. Ele está dizendo: olha, não é que eu me aborreci, não é que eu fiquei chateado, é ódio. Se eu amo vocês, que são os meus filhos, eu odeio os que não são, os que são inimigos. Eu odeio a Esaú, os filhos de Edom. Romanos capítulo 9. Por favor, abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 9. No versículo 13. É usado então essa profecia por meio do apóstolo Paulo. No versículo 6 ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, filhos de Deus. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O Senhor aqui, por meio da carta enviada por Paulo à igreja de Roma, está tratando uma questão de incredulidade. Você pode ver no títulozinho aí, negrito inspirado, um problema de incredulidade do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 ele vai fundamentar aqui o problema real. E no versículo 14 ao 18 ele vai mostrar que é pela sua vontade o seu desejo. Versículo 14: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele diz a Moisés na lei:
terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, na profecia de Malaquias, era algo recorrente no meio do povo de Deus. Também era um problema presente na igreja de Roma. É algo, meus irmãos, real e presente no meio do povo de Deus. Duvidarmos do amor do Senhor, não reconhecemos esse amor. E o Senhor diz para ele, versículo 3, Malaquias 1, versículo 3: eu fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O Senhor estava mostrando para ele, agora fundamentando o que realmente eles fizeram não faz nenhum sentido. O que eles estão reclamando e afirmando e querendo não condiz com aquilo que o Senhor fez. Porque naquele momento eles estavam na Babilônia, retornaram para a terra prometida, mas então Esaú, os filhos de Edom, continuavam errantes naquele local. Não receberam então a parte na terra prometida. Eles estavam fora, no deserto. Os montes deles foram assolados. Aqueles ladrões, aqueles povos que viviam ali no deserto, fugitivos, pegaram então o que seria dele. Ele recebeu a pena. Por isso o Senhor diz, olha, não achem que a vida do ímpio é uma vida de esperança. Não ache que a vida do ímpio é uma vida de bênçãos, de alegria, de prazer. Não se compare. O fato de não estarem aqui, de não poderem desfrutar desse pacto, desse amor, desse Deus, e é o que é uma demonstração de que Deus não os ama. Porque o Senhor traz para perto aqueles que são seus. No versículo 4, o Senhor vai dizer, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado para não tentarmos levantar ou construir ou reedificar alicerces que foram destruídos por Deus. Era isso que o povo de Edom estava fazendo. O Senhor destruía, o Senhor derrubava, e eles novamente iam lá e voltavam e levantavam. Eles iam contra a palavra do Senhor. Tinha homens na história que era assim que eles agiam, como Nimrod, aquele poderoso caçador contra o Senhor, como aquele Lameque que matou um porque pisou no seu pé. Eles viviam contra a palavra de Deus constantemente. E diante disso, meus irmãos, nós devemos entender, nós não podemos retroceder. Nós não podemos ter saudades do Egito, saudades da Babilônia. Nós devemos nos apegar àquilo que o Senhor traz para nós, da sua terra, da sua palavra. A Igreja Presbiteriana de Pirá tem passado por um processo de reforma e cada vez mais aproximação da palavra do Senhor nos últimos anos.
nós devemos ter cuidado para não desejarmos voltarmos àquilo que era contrário à palavra de Deus, aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa que foi tirada ou mudada, que não está de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, não deveríamos sermos saudosos, ou lembrarmos, ou querermos novamente. Não pelo fato de não gostarmos, ou ter tido algum efeito. Mas a questão é, será que o nosso coração ainda está desejoso de levantar alicerces que foram destruídos pela palavra de Deus? Estamos desejando coisas que já foram santificadas, redimidas, reestruturadas para agradar ao Senhor, mas porque nós gostamos, preferimos e foi tão bom, queremos novamente? Por isso que o nosso pensar, o nosso desejo, a nossa vontade deve estar pautada à palavra do Senhor. Isso é algo, meus irmãos, muito presente no meio do povo de Deus. O povo no deserto, saindo do Egito, eles queriam voltar para comer alho. O povo de Israel saiu da Babilônia, de um cativeiro, de um povo iníquo e pecador, mas eles então chegaram na Terra Prometida e continuaram vivendo com esse povo, pensando como eles e dando seus filhos em casamento. Nós estamos pregando o texto de Marcos, também não é diferente. Você vai ver como aqueles homens na entrada triunfal de Cristo vão dizer: salva-nos, Senhor, Hosana, Hosana. Mas alguns instantes depois eles estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Você vê a igreja de Coríntios, como o Senhor olha e vê como a vida deles estava totalmente distante da palavra do Senhor. O culto errado, a vida errada, as relações erradas. Até o momento da ceia, o momento sagrado, estava uma bagunça. Nós não podemos relaxar e achar que isso está longe de nós, ou que não é realidade para a nossa vida. Devemos voltar ao amor do Senhor. E entender que, sim, temos pecado contra o Senhor. Sim, progredimos, mas precisamos cada vez mais nos aproximar desse Deus, buscar agradá-lo, não levantar aquilo que o Senhor já destruiu, porque foi isso que Edom fez. Edificar, levantar algo em que o Senhor já tirou, pelo zelo da sua palavra, não por vontade de homens, não por desejo pessoal, mas aquilo que é um retorno à santa palavra do Senhor. E de agora em diante, o Senhor começa a mostrar a pena dessa sentença, dessa primeira sentença. Ele vai dizer no versículo 4: então diz o Senhor, na parte B, no meio do versículo, diz assim: então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A pena que o Senhor diz para eles é: eu vou destruir o que vocês foram edificados. As penas que são geralmente dadas, tem alguns tipos de penas que, quando alguém é considerado culpado, pode cumprir. A primeira delas é prisão. Alguém pode ser preso porque cometeu um crime. Outro é: você perde os seus direitos. É uma das punições. Uma delas é multa e outra é perda
de bens e de valores. Nesse momento aqui, a pena dada que o Senhor está demonstrando para o povo de Israel, essa primeira parte ele está dizendo, olha o que eles receberam, olha o que Edom recebeu, porque eu os odeio. Eles vão edificar, mas eu vou destruir. Perca de bens. Aquilo que eles construírem, eu vou destruir. Ele será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Salmo 137, por favor. Salmo 137, versículo 7 diz assim: Salmo 137, versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Eles disseram, olha, até a base das casas, tudo destruir, para quando eles voltarem não terem nada. Eles cantavam ao Senhor dizendo, Senhor, se lembra, Senhor, lembra do que eles fizeram. O Senhor está dizendo, eu sou o justo, eu demonstro amor para vocês, destruindo eles. Vocês lembram do que vocês pediram? Aqui em Malaquias, capítulo 1, versículo 4, eles vão edificar, mas eu vou destruir. Não adianta. Por mais que tentem, eu os destruirei. Eles são perversos e serão conhecidos por isso. Eu irei chamar eles de terra de perversidade. E a palavra do Senhor fala que o Senhor abomina os perversos. O Senhor odeia os perversos. É um povo em que o Senhor estará irado para sempre. Por isso entenda, meus irmãos, devemos ter a nossa base, o nosso alicerce na palavra de Deus. Deus, Ele é um Deus que julga. Ele é um Deus, então, que demonstra a sua ira contra o pecado. Provérbios 2:22 diz assim: mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Meus irmãos, a nossa maneira de viver, de agir, não deve ser uma maneira perversa, pervertida, uma maneira má e iníqua. Por isso que a palavra do Senhor traz para nós que nós não podemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra do Senhor, meus irmãos, deve trazer transformação nas nossas vidas. Ele é um Deus justo. Não pense que Ele esqueceu ou que Ele irá esquecer. Não pense que nós podemos viver como pessoas contrárias a esse Deus, ou viver uma fé distante dEle. Você quer isso para você? Ser uma pessoa, uma família, uma casa, sermos uma igreja talvez,
em que o Senhor está irado para sempre? Meus irmãos, se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, se nós não acordarmos, isso pode acontecer conosco. Você acha que não? Veja a igreja de Roma como está hoje. Se distanciou da palavra de Deus. Vejam muitas igrejas do qual nós herdamos na Europa. Igrejas fechadas. O islamismo crescendo e progredindo. Toda essa pauta socialista. A igreja sendo tomada e guiada por pensamentos distantes da palavra de Deus. E continuamos pensando, falando e desejando contrário à palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós não podemos requerer para nós aquilo que é para os ímpios. O Senhor, Ele traz uma sentença demonstrando o amor. E quando vemos então destruições, problemas, consequências de pecado, o Senhor trazendo juízo, é o Senhor muitas vezes demonstrando a sua ira, para que nós reconheçamos o seu amor. Ele fala: os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Deus, Ele demonstra a sua grandeza, o seu amor, por meio do seu juízo, da sua ira, da sua justiça. E, meus irmãos, eu quero que você entenda que quando nós olhamos para esse Deus e vemos o quão terrível Ele é, aquilo que Ele faz contra o pecado, onde Ele destrói nações, reis e povos, onde nesse momento há milhões e milhões de pessoas sofrendo o inferno, a ira eterna, recebendo a sentença justa dos seus pecados, que nós éramos merecedores disso. Eu e você, sim, todos nós merecemos o inferno por conta das nossas obras. O Senhor, como justo juiz, não age como juiz do nosso país. Ele olhou para nós e sabia que merecíamos o inferno. Mas aprove a Deus amar a nós e se aborrecer de tantos e tantos que estão sofrendo o inferno. Ele não poupou o seu filho, Ele não burlou a lei, Ele não abriu exceção, mas Ele pegou o seu próprio filho, que foi enviado para esta terra, para viver de maneira perfeita e nos dar condições de salvação, para nós não sermos condenados. Toda a ira que era para nós, todo o peso da lei que era para nós que somos pecadores, nós deveríamos ser um povo em que o Senhor estaria irado para sempre. Não devia ter esperança nenhuma para nós. Mas o Senhor manda o seu Filho para nos salvar. Toda essa ira jogada em cima dele.
E Ele suportou, para que nós pudéssemos desfrutar desse amor, para que nós pudéssemos viver como seus filhos. Meus irmãos, a sentença que era contra nós foi contra Jesus Cristo, para nos salvar. Ele suportou, Ele pagou, sofreu o inferno e ressuscitou. Por isso, a sentença amorosa contra o povo de Deus, Cristo Ele tomou para si e disse: eu irei pagar, está quitado. Para encerrarmos, por favor, abre em João capítulo 17. Versículo 22 ao versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Os nossos olhos verão que a glória do Senhor. Cristo, na oração sacerdotal, Ele diz: eu vos tenho transmitido agora. Senhor, eles não podem ser um povo em que o Senhor está irado para sempre. Eles terão a mesma comunhão que nós temos, paternal, de pai e filhos. E que nós possamos, meus irmãos, entender que nessa sentença que iremos ver, que o Senhor profere contra Israel, contra o seu povo, nós merecedores, somos salvos, livres e libertos desta condenação, porque alguém sofreu ela em nosso lugar. E novamente, como nós podemos achar e dizer: o Senhor não tem nos amado? O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.